Olá, bem-vindo de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e nas últimas semanas, por conta de tudo que vem acontecendo, muita gente está pedindo para eu mostrar o kit completo dessa daqui, a HDR.68, uma verdadeira destruidora de carcudo, considerada uma arma para home defense, para defender literalmente a sua casa. Então, vamos dar uma olhada hoje no que seria esse kit completo, na minha opinião. Este é realmente um equipamento não letal incrível. Um equipamento que é capaz sim de defender a sua vida num momento de crise. Mas antes de eu falar sobre isso, você precisa agora colocar o seu dedo no like, favoritar e compartilhar o vídeo, porque senão essa informação não vai chegar para todo mundo. Outra coisa muito legal é que esse equipamento aqui, além de ser bastante funcional, ele também acopla muitos acessórios e vários tipos de munição. Você pode colocar munições muito variadas nele e eu vou mostrar isso tudo para vocês hoje. A ideia de montar kits como esse é que você conheça e quando você for montar o seu, ele já saia completinho. Beleza? Então vamos dar uma olhada na visão geral desse kit. Bora lá. Olha aqui o que aconteceu com a Devastator. Sério. Ó, sinceramente, eu acho que de todas essas que eu já testei até hoje, essa é o canhão mais bonito que tem. E sabia que ele pode ser seu? Sim, você pode levar esse canhão para casa. Sabe como? No primeiro link aqui da descrição, você vai aprender como você vai participar da nossa ação entre amigos, que serve basicamente para financiar os projetos do Guia do Sobrevivente. Você vai enviar R$20 para o pix@guiadosobrevivente.com.br e aí, a partir daí, você vai contar com a sorte para poder levar para casa tudo isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Todos os itens desse review vão entrar nesse único sorteio. Então, não perca tempo e participe. Durante as lives do Guia do Sobrevivente, a gente literalmente vai lá e vai puxar um nome de dentro do saquinho e o Felizardo leva tudo. Ah, meu sabão também não deu nem pro começo. Dá uma olhada aqui. Ó. Então vamos lá para o aviso para que ninguém entre nessa iludido. Isso daqui faz um estrago, machuca pra valer, mas ela machuca, ela não para o invasor, não é para você engajar um combate com isso daqui. Isso daqui é para aquele momento que você está em casa, que você viu um invasor, você está protegido, você pregar fogo para fora e tentar afugentar o cara. Se o cara não fugir, aí sim você vai ter que usar meios mais letais. Acontece que aqui no Brasil, se você já engajar um inimigo com meios letais, você vai tomar um processo, você vai perder anos da sua vida aí, porque você matou um vagabundo. Às vezes, afugentar já é uma baita vantagem para você. Beleza? Nesse caso, você vai afugentar o cara aos tropeços e todo cagado, porque isso machuca pra valer, mas não mata. Lembrando, não é uma arma letal. Você ouviu ela pegando no ferro lá? Olha! Cara, olha o arregaço na melancia. É potente, ela machuca pra valer, já tem vários testes aí na internet e ela também pode ser customizável. Sim, existem já no Brasil, em algumas lojas específicas, material para você customizar ela, inclusive dobrar a força dela, colocando cilindros diferentes aqui. Os adaptadores e as outras peças já existem. Eu não tenho e não coloquei nesse kit aqui, beleza? Só para adiantar para vocês. Entretanto, todos os outros acessórios possíveis eu coloquei aqui, com exceção da mira Red Dot. Eu não gosto muito de mira Red Dot, eu prefiro um outro tipo de sistema de pontaria que vocês vão conhecer agora. Placa de drywall primeiro, tá? Puta merda! Olha isso, vem cá.
Puta merda! Olha isso aqui. Na placa de drywall. A nossa ideia aqui é montar uma plataforma com tudo que você precisa para operar essa arma por muito tempo. Eu vou mostrar uma parte do funcionamento dela aqui só para você entender o que é que eu estou fazendo, tá? Se você abrir aqui, essa trava aqui lateral, ó, você vai travar aqui em cima e vai poder tirar o tambor dela, tá vendo? O tambor vai sair e aqui, nesse espaço, você vai colocar munição para poder disparar. Ela dá 5 tiros. Então, me parece meio óbvio que eu coloque mais capacidade de tiro para ela. Isso e isso. Esses tambores aqui, você compra extra, tá? Você entra nas lojas que comercializam HDR68 e você pode comprar mais tambores como esse daqui. Cada vez que você disparar com ela, você vai poder fazer de 10 a 12 disparos com bastante força. Depois disso, ela vai ficando bem mais fraca, tá? Então, eu já deixei reservado aqui 3 carregadores para ela. Por quê? Porque eu posso até trocar. Vocês vão ver que tem vários tipos de munição e eu posso escolher deixar um com esfera de metal, por exemplo, um com esfera de borracha e um com esferas de pimenta, ou seja, lá o que for. Assim, ela fica um equipamento muito mais versátil, tá? Então vamos deixar isso aqui e vamos já direto para o próximo item. O próximo item é o propelente. Propelente é aquilo que faz a munição a voar. Sim, a voar. Ela vai dar aquele sopro e vai espirrar a munição para frente. Lembrando que essa é uma arma de CO2 Home Defense, tá? Então, para mim parece lógico que você tenha isso daqui, cilindros de CO2 de reserva. Quantos? O quantos você puder, tá? Não é um item muito caro, você compra um punhado deles e guarda lá. Por que um punhado? Gente, isso daqui não tem prazo de validade, tá? Você não vai perder. E eles são altamente resistentes a praticamente tudo, tá? Então, a menos que você bata um prego aqui e fure essa peça aqui de cima, ó, tá? Que é esse biquinho aqui, ele está perfeitamente garantido. Então, basta você pegar o cilindro e armazenar ali perto da sua arma, ok? Seguindo e dando sequência já para essa linha, o próximo item que vai vir aqui são as munições. E aí você vai ter que escolher com esmero. Eu escolhi algumas que eu testei, que eu achei top e que vão fazer uma baita diferença para qualquer pessoa, tá certo? Essa daqui é uma das melhores ou piores, você pode escolher, tá? Aqui no nosso kit eu vou colocar 2 dessas aqui, uma já está meio usada, tá? E eu vou abrir para você ver o que ela faz. Esta é a Devastadora, Devastator. Isso daqui é uma munição de um coração peludo extremo, tá? Esse aqui é o calibre 68, ela é da espessura do calibre 68, tá? Porém, ela tem uma esfera aqui dentro, ó. Tá vendo essa esfera aqui? Olha, quando você dispara, isso daqui vai voar, essa parte de plástico vai acertar o alvo, vai fazer o arregaço ali, e isso daqui vai continuar seguindo. Então a chance disso daqui meio que romper a pele é enorme. Como eu disse, é uma baita munição de coração peludo mesmo, tá? Essa daqui foi feita, idealizada e criada para doer, para fazer doer. Ela é bem pouco provável que isso daqui rompa alguma coisa, porque essas munições são de borracha e não são tão duras. Tá? É quase um polímerozinho, então ela vai bater e vai doer pra caramba. Provavelmente você vai gostar disso para treinar, porque elas são reutilizáveis, tá? Todas essas munições aqui da .68 são reutilizáveis. Então vamos deixar ela mais aqui no cantinho e partir para essa daqui. Essa daqui eu não tenho muitas para mandar, tá? Olha só, elas são munições da .68 também, só que elas são de metal, full metal, não é alumínio, é metal, tá? Bolas de aço de metal extremamente pesadas. Vou dizer uma coisa para você, você tem que estar com o coração muito peludo para mandar um negócio desse a queima-roupa em cima de um cara, tá? Vai doer e se pegar no coco, o cara vai apagar porque ela vai voar menos, ela vai cair mais perto, mas em compensação ela vai bater com muita força, ou seja,
vai fazer estrago. Eu tenho aqui algumas munições do ponto 68 para enviar também. Eu acho que esse daqui já é um grupo bem legal de munições. É claro que para formar um suprimento bacana, você vai precisar de bem mais que isso daqui, tá? Os próximos itens são acessórios que eu acho absolutamente necessários e interessantes, tá? Isso daqui é óleo de silicone. Você vai precisar, vez ou outra, lubrificar principalmente essa válvula daqui de baixo. Compensa muito, antes de furar essa bisnaga aqui, você colocar uma gotinha disso daqui, mas é uma gotinha mesmo. Então, um vidrinho como esse daqui, ó, vai durar bastante, tá? É sempre bom você ter tudo que você precisa na hora que você vai operar um equipamento como esse daqui. Então, garanta que você vai ter todas as chaves, todos os mecanismos para abrir, fechar e fazer manutenção dela. Você tem que ter todos os documentos de todas as armas que você compra, tá? Nota fiscal, tudo direitinho. Eu costumo colocar isso daqui dentro da maletinha dela. Não é porque ela é liberada e qualquer pessoa pode comprar que você pode simplesmente sair andando com ela aleatoriamente. É legal que você tenha todos os documentos, até para você poder treinar no clube de tiro e tudo mais. Eu coloquei nesse kit coisas que eu gosto e coisas que eu me adaptei. Não necessariamente outras pessoas também vão se adaptar, correto? Uma das coisas que você vai precisar é isso aqui. Eu optei, em alguns vídeos eu não estou usando isso aqui, porque eu tiro na hora de gravar para não me incomodar, senão eu não escuto a câmera, mas a grande maioria das pessoas vai preferir ter um desse daqui, principalmente para treinar. Nós sabemos que na hora do vamos ver não vai funcionar muito, é um protetor auricular, tá? Para os momentos de tiro. Outro item que eu sempre deixo colado junto com ela, e isso já é um hábito meu, não é uma regra, você não precisa fazer isso, tá? Eu sempre tenho um canivete que combina com a arma que eu estou montando, com o conjunto que eu estou montando. Por quê? Porque eu geralmente pego a pastinha, levo e eu sei que tem tudo lá dentro que eu vou precisar, tá? Nesse caso aqui, é um bem simples da Master, tá? Mas ele é absolutamente parrudo, tá vendo aqui? E combina bastante com esse modelo que a gente está usando, então eu sempre deixo um canivete com um grande potencial junto do equipamento. Vamos pensar um pouquinho. Esse aqui é um equipamento de CO2. O gatilho dele é muito bom e ele é bastante leve. Você praticamente não vai sentir recuo com ele. Então, uma das primeiras coisas que as pessoas vão pensar em colocar aqui é uma lanterna. Exatamente por conta dela ser um equipamento muito leve, eu optei por colocar uma outra coisa que não seja uma lanterna. Até porque lanternas para armas, no geral, são absolutamente caras. O que eu optei foi por isso daqui, ó, tá? Esse marcador de paintball, ele também tem um marcador laser aqui, tá? É exatamente o mesmo marcador que você vai usar em carabinas e tudo mais, olha aqui, certo? Eu achei que seria muito mais eficiente você ter um engajamento de alvo usando isso daqui. Tá? O último item vai ser o mais mimizento. Por quê? Porque isso vai de gosto pessoal para cada um. Isso daqui, ó, eu conheço como coldre panqueca. Não sei como chama aí na sua região, como você conhece. Eu conheço como coldre panqueca ou coldre universal, tá? Ele vai ficar pequenininho ou ele vai ficar gigante. Tá? E você consegue abrir ele igual um sanduíche, tá vendo aqui? Quando você abrir ele igual um sanduíche, você coloca a sua arma aqui dentro. Eu não vou soltar agora, porque senão vai gastar muito tempo. Você encaixa a sua arma aqui dentro e fecha o velcro lacrando a arma. Aqui dentro você vai ter para armas de fogo um carregador, mas serve também como espaço para você colocar munição aqui dentro, tá? Olha só. Aqui é um ótimo lugar para você armazenar umas pelotinhas extras e poder carregar ela dentro de um coldre. Esse aqui tá novinho, nunca foi lavado e vai junto com o conjunto aqui, porque eu acho que você ter uma capa para poder armazenar tudo isso é essencial. O tempo está passando e a minha opinião sobre esse canhão aqui não mudou nadinha. Eu continuo achando ele uma solução extremamente eficiente para diversas situações.
Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você acha que é interessante, já num primeiro momento, mandar chumbo no meliante? Você acha que vale dar uns 2, 3 pipocos no cracudo para ele fugir e você não ter problemas com a lei? Eu quero saber o que é que você pensa e também o que você achou do conjunto que eu montei. Se você acha que tem que ter mais alguma coisa, se vale alguma coisa colocar, se você conhece algum equipamento que vai se somar a esse para deixar ela ainda mais venenosa, coloca aí nos comentários. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente da CO2 dos Infernos Detonadora de Cracudo e a gente se vê no próximo. Lembra de dar uma conferida no primeiro link aqui da descrição. Valeu? A gente se vê no próximo. Até mais.